Olá a todos, me chamo Patrick Anderson. Estou aqui mais uma vez para apresentar o projeto 2 de acionamentos hidráulicos e pneumáticos. Esse projeto é o último da série. Nesse trabalho, então, a gente vai utilizar um método cascata elétrica. No vídeo anterior, a gente utilizou o método cascata no circuito pneumático, dessa vez vai ser no circuito elétrico. Lembrando que para esses métodos, a gente utiliza quando a gente tem uma sequência indireta. A sequência utilizada para esse projeto está dada aqui nesse enunciado. E nesse projeto a gente teve algumas premissas, que era a utilização de 5 cilindros. Aqui foi utilizado, então, representado o cilindro A, B, C, D e E. 5 setores, e com um mínimo de 3 movimentos por setor. Então a gente tem a separação que já deixei separado na sequência os 5 setores. E os movimentos deles. E nenhuma excedeu o mínimo, que é de 3 movimentos, né? Também nesse projeto a gente deveria colocar 2 temporizadores. Eu optei por usar um temporizador de retardo ao ligar e um temporizador de retardo para desligar, um T1 e um T-off. E também a gente deveria ter uma ação simultânea, que eu utilizei aqui na quarta linha dessa sequência. Então, a gente falando então dos casos mais atípicos dessa sequência, que é os temporizadores, a utilização de um sensor indutivo, a gente pode ver então que eu coloquei aonde estão os passos para indicar essas características que foram definidas anteriormente. Então, ao apertar o botão, então, a dar o início à partida para a nossa sequência, foi adicionado então um temporizador T1 de 3 segundos. Então ele leva 3 segundos para poder iniciar a sequência. Então a gente tem a sequência de passos aqui, normal, que nem foi falado nos vídeos anteriores, nada muito diferente, até chegar no oitavo passo. No oitavo passo, do oitavo passo para o nono passo, foi utilizado um sensor que até então a gente não tinha utilizado, que é um sensor indutivo, um sensor elétrico. Então, ao detectar o A- aqui na segunda linha, então quando o cilindro A estiver recuado, a gente tem a passagem para o próximo passo, passando para a próxima linha e passando para o próximo passo, que é o cilindro E avance, ou pistão E avance. Por último, também a gente tem aqui, que é quando a gente terminou a sequência, a gente tem um temporizador, um T-off, de 3 segundos, ou seja, então leva 3 segundos para a gente poder reiniciar essa sequência. Quando chegar no último passo, ele não vai permitir a gente iniciar a sequência até esses 3 segundos passarem. Então, indo para o circuito aqui a gente tem então a parte de ação, a parte pneumática, né, com os 5 cilindros, o A, B, C, D e E. Aqui a gente tem a indicação da nossa sequência já separada por linhas, então a linha 1, 2, 3, 4, 5, né? Como foi indicado lá no diagrama trajeto-passo. A parte de controle e por último aqui a parte de potência. Então, iniciando pela parte de controle, a gente pode falar então que como o número de relés utilizado para o controle é sempre o número de linhas menos 1. Como a gente tem 5 linhas, foi utilizado 4 relés para o controle. Então, K1, K2, K3 e K4. Aqui, então, foi criado um circuito, uma lógica, utilizando aquelas premissas que foi dita anteriormente. A gente pode ver de cara aqui que é um sensor indutivo, então ele detecta quando a gente tem um A-, foi colocado um label aqui quando o cilindro A está recuado e está na segunda linha, passando para a próxima linha e dando prosseguimento nos passos. Então, partindo para a parte de botão, então, que é onde está toda a lógica com os temporizadores, foi utilizar então um relé auxiliar aqui, dando partida na sequência. Só que lembrando, ele aciona esse contato aqui, só que ainda depende de um outro contato para a gente dar início à sequência, que é o contato representado pelo temporizador. Então, ao apertar o botão, a gente fecha esse primeiro contato e ainda depende do contato do temporizador T1 de 3 segundos.
Ao se passar os 3 segundos, então a gente fecha esse segundo contato aqui, dando início à sequência. Continuando aqui na parte do botão, a gente tem esses 2 contatos em paralelos. Esses contatos aqui foram utilizados para a passagem da quarta linha para a quinta linha. Quando a gente tem, então, no método cascata, o K1, que é o nosso primeiro relé, ele vai dar da linha 1 até a linha 4. Ou seja, o K1 quando ele está acionado, né? Ele dá da linha 1 à linha 4. Só que passando da linha 4 para a linha 5, a gente tem que desacionar o K1. Nesse caso aqui, desacionar o K1 é a mesma coisa que desacionar todo o circuito, porque um depende do outro aqui no caso, né? Então, para isso, eu utilizei esses 2 contatos em paralelos aqui. Eles vão identificar, então, quando a gente está na quarta, está na quarta linha, quando a gente está passando da quarta linha para a quinta linha, ou seja, quando o K4 está acionado. Então, quando o K4 está acionado, a gente está na quarta linha. Quando o cilindro D está recuado, que aí ele aciona, esse 4 e esse 1 ele abre esse contato. Então, quando a gente está na quarta linha, está nesse último passo da sequência, a gente vai ter a abertura desses 2 contatos abrindo, dando um circuito aberto aqui no relé auxiliar. Ou seja, a gente vai ter a abertura da linha principal, desacionando todos os relés, então partindo para a linha propriamente dita, a linha 5, né? Para dar sequência nos passos. E aqui junto também, após isso, né, na última linha, a gente tem um temporizador de retardo de desligamento. Ou seja, ele vai depender, então, da gente estar na linha 5. Para a gente estar na linha 5, esses 2 contatos tem que estar aberto, né? Voltando um pouquinho antes, quando a gente inicia a sequência, esse relé do temporizador vai estar sempre acionado, ou seja, esse contato T-off aqui vai estar sempre aberto. Então, após a partida na sequência, a gente não vai poder apertar mais o botão, obviamente, porque esse circuito aqui vai estar aberto. Então, quando a gente está na última linha e já foi dado partido último passo da sequência, que é o pistão E está avançado, a gente vai ter também, então, a abertura desse contato aqui. Então, todos esses 2 contatos em paralelo vão estar abertos, e esse contato aqui vai estar aberto também, que é o contato que diz que a gente está no último passo da sequência. A partir daí, então, vai ser contado os 3 segundos. Então, após a passagem desses 3 segundos, é que vai ser fechado esse contato, permitindo apertar o botão novamente. Antes disso, não é permitido. Ou seja, quando a gente terminar a sequência, mesmo que já tenha finalizado a sequência de passos, ainda tem 3 segundos de retardo para a gente conseguir apertar o botão e dar uma nova iniciada novamente na sequência. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que está funcionando a sequência aqui. Vou iniciar a simulação. Então, ao apertar o botão, então, a gente tem um temporizador de 3 segundos para iniciar a sequência. Após 3 segundos, a gente vai ter o A+, o C-, o D+, troca de linha D-, o E-, o B+, o C+, e o A-. E aí, através do sensor, a gente troca de linha para a próxima linha. Aí tem o E+, o D+, o B- e o C-. Troca de linha, a gente tem uma ação simultânea que é o A+, D+. Após, temos o C+, E-, D-. Aí, partindo para a última linha, é o A-, o B- e o E+. Então, ao finalizar isso, mesmo se eu aperte o botão, não vai funcionar, porque ele está contando os 3 segundos. Agora que finalizou os 3 segundos, eu posso apertar o botão e aí sim vai reiniciar a sequência. Lembrando que a gente tem um temporizador ainda de início aqui, que é o T1 de 3 segundos. E aí parte para funcionar a sequência. Vou mostrar também aqui como é que está funcionando na parte de potência, né? Que no caso não tem muito o que falar, né? A parte de potência ela segue uma cascata, literalmente, participação de linha em linha. Linha 2 aqui, aí cada ação aqui aciona um pistão lá da sequência, passa para a linha 3, segue cada acionamento de cada passo da sequência. Aqui a gente tem ação simultânea, então foi adicionado um paralelo, né, para dizer que tem que estar
os dois pistões têm que chegar no final para poder passar a sequência. E aí a linha 5 finalizando o circuito. Então, a minha apresentação é essa. Eu agradeço a atenção de todos.